Iniciando, então, nós temos aqui que, eu já coloquei ali o conceito, que a aceleração é a taxa de variação da velocidade de um corpo, certo? Então, taxa da variação da velocidade. Nós só podemos ter aceleração quando ocorre a mudança da velocidade de um corpo. Então, se ocorrer uma mudança na velocidade, nós temos uma aceleração. Observe que a equação da aceleração, então, a aceleração representada pela letra A, é uma razão. Velocidade final menos velocidade inicial sobre o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial, certo? E aqui, nesse caso, normalmente a gente não vê essa equação escrita desse modo. É um modo um pouquinho mais, diria, compacto. Esse modo compacto, então, é o famoso aceleração igual a ΔV sobre ΔT. Isso corresponde para nós o que a gente conhece como aceleração média. Tá? Aceleração média. E qual seria a unidade de aceleração? A unidade de aceleração, então, a velocidade no sistema internacional é metros por segundo. E o intervalo de tempo é dado em segundos. Quando nós dividimos metros por segundo, então observe que haverá um produto, uma multiplicação do segundo com o segundo. E por isso que aparece o termo metro por segundo ao quadrado, certo? Então por isso que aparece ali o termo metro por segundo ao quadrado. Veja agora aqui, né, que a interpretação da aceleração parece aqui, ó. Por exemplo, se nós temos uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, qual é o significado disso? Significa então que a velocidade, aqui não é da corpo não, né? A velocidade do corpo varia em 1 metro por segundo a cada segundo. Então imagine que a velocidade inicial é 0. Depois de 1 segundo, ela tem que aumentar 1 metro por segundo. Se passar mais 1 segundo, ela vai ter que ir para 2 metros por segundo. Se passar mais 1 segundo, ela vai para 3 metros por segundo e assim por diante. Então, nós temos aí que a velocidade está aumentando 1 metro por segundo a cada segundo. Bom, eu tenho aqui, tá, um exemplo para nós. Eu tenho um exemplo para a gente resolver aqui. A pergunta é, qual é a aceleração média de um avião que na decolagem, né, num tempo de 16 segundos, varia sua velocidade de 0 km por hora para 288 km por hora, certo? Então aqui o que eu vou considerar? Primeira coisa, a unidade de aceleração, ela no sistema internacional é o metros por segundo ao quadrado, tá ok? Se eu fizer o cálculo de aceleração, eu vou ter uma razão aqui em km por hora pelo segundos. Tá? Então, eu vou fazer a transformação de 288 km por hora. Aqui, eu vou fazer essa transformação pegando esses 288 km por hora. Eu já ensinei a fazer pela regra do encadeamento, mas aqui no caso, nós vamos dividir por 3,6. No caso, transformações de metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente usa o 3,6. Se está em quilômetros por hora, quer levar para metros por segundo, você vai dividir. Se tiver em metros por segundo e você quiser levar para quilômetros por hora, você vai multiplicar, certo? Aqui, 288 km por hora divide por 3,6 e nós temos 80 metros por segundo. Tá? 80 metros por segundo. Esse primeiro cálculo, como eu falei, ele é um cálculo bem tranquilo. Tá? Se tiver dúvidas, escreva as suas dúvidas aí. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu tenho que a aceleração, então, é a velocidade final menos a velocidade inicial. E aqui eu vou pegar como intervalo de tempo, certo? Intervalo de tempo ΔT. Então, olha só. Nesse caso, o que nós temos? A velocidade final atingida pelo avião, 288 km por hora,
sabemos ser 80 metros por segundo. Então, 80 em menos. A velocidade inicial, ele parte de uma velocidade zero. E nós temos um intervalo de tempo de 16 segundos para que tudo isso aconteça. Bom, você já deve ter visto aí, já fez essa conta de cabeça, não é mesmo? 80 por 16 dá uma aceleração média de 5 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí, encontramos o valor da aceleração para esse avião. 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração média. A interpretação disso aqui é que ele está, no caso, variando a sua velocidade em 5 metros por segundo a cada segundo. Né? Tranquilo esse, né? Tranquilo mesmo. Imagino que bem tranquilo, sem dificuldade nenhuma. Agora o negócio é o seguinte. Como eu coloquei no título da aula, nós vamos falar sobre movimentos com aceleração e sem aceleração. Hoje eu quero deduzir algumas fórmulas aí para vocês que muitos professores acabam não fazendo, tá? Então, se você tem um professor que faz, isso é muito bom que ele mostre, né, de onde vem as coisas na física. E eu vou mostrar aí, né? Porque de repente pode acontecer de você não ter visto essa dedução. E é importante aí para o desenvolvimento de raciocínio, tá? Então, olha só, vamos lá. A minha proposta aqui, então, olha só, a nossa discussão começa considerando movimentos retilíneos com ou sem aceleração, sem aceleração. Então, sem aceleração, vamos pensar aí no seguinte, no conceito de velocidade média, tá? Conceito de velocidade média. Para quem está olhando aí no Instagram, nunca fiz uma live pelo Instagram, é a primeira vez. Eu estou vendo um esquema para fazer lives exclusivas aí pelo Instagram, mas ainda estou estudando a situação, né? Então, aí pelo esforço do professor Carlos de tentar levar também pelo Instagram, dá uns coraçãozinhos pra gente aí, tá? Se puder, é claro. Mas vamos lá, gente, olha só. Velocidade média, no caso, para nós, na aula de ontem eu mostrei isso aí, né? Nesse caso, posição final menos posição inicial, instante de tempo final menos instante de tempo inicial. Vamos fazer uma consideração aqui que o instante de tempo inicial ele seja nulo, ele seja zero, tudo bem? E vamos imaginar como que seria esse movimento sem aceleração. A aceleração é taxa de mudança de velocidade. Sem aceleração, sem taxa de mudança de velocidade, ou seja, sem mudança de velocidade. Quer dizer, sem mudança de velocidade, corresponde ao que a gente conhece como velocidade constante. Então, velocidade constante. Bom, vamos pensar um pouquinho. Se a velocidade é constante, isso significa que o valor da velocidade ao longo do movimento coincide com o valor da velocidade média, ou melhor, a velocidade média em qualquer instante, tá? Ou para todo movimento, coincide sempre com a velocidade instantânea, num instante qualquer. Então, o valor da velocidade média durante o movimento vai coincidir com a velocidade em qualquer instante que você venha escolher. Desse modo, eu vou fazer uma troca aqui, gente. Olha só. Eu vou, então, fazer o seguinte. Em vez de chamar de velocidade média, eu vou chamar de velocidade V. E eu fico com S menos S0 dividido pelo tempo T. Agora, jogo esse T para o lado esquerdo, multiplicando, e desse modo eu vou ter VT, que é igual a S menos S0. Se eu tiro também S0 aqui do lado direito e lanço para a esquerda, é negativo aqui e vai positivo lá. Então eu passo a ter VT mais S0, que é igual a S. E olha só, gente, aqui eu tenho agora uma equação que ela é conhecida por vocês. S igual a S0 mais VT. Isso aqui é a função
horária, é a função horária do movimento chamado uniforme. Mas por que movimento uniforme? Porque a velocidade é constante. Então, velocidade constante implica no que a gente conhece como movimento uniforme, certo? E no caso aqui, ó, por nós estarmos considerando movimento retilíneo, então esse movimento uniforme, ele ainda, tá? Ele é mais abrangente, mas nesse caso aqui, se trata de um movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Tá aqui, ó, bonitinho. E tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar a respeito desse movimento retilíneo uniforme. Tem muito aluno que faz confusão, não sei se é o seu caso aí, mas quando ele pega questões com e sem aceleração, simplesmente faz uma salada. Saiba que essa equação que eu acabo de deduzir aqui, ela é, no caso, olha só, única. Então, ela é uma equação única. É a única equação que você tem para o movimento retilíneo uniforme. A única equação, tá? Não tem outra equação. Só ela para tratar do movimento retilíneo uniforme. Só essa equação aqui. Tudo bem? Então, gente, nós deduzimos aqui a equaçãozinha que seria chamada de função horária para o movimento retilíneo uniforme, a única equação que trata deste movimento, tá ok? Bom, vamos dar sequência aqui. E agora eu vou falar do movimento com aceleração. E esse movimento com aceleração, não considerando uma aceleração qualquer, fala então sobre a aceleração constante, que é um caso especial, que é o caso aí fundamental tratado no ensino médio, tá? Para quem faz graduação, curso de física, engenharia, pode até tratar de casos de aceleração não constante, mas para o ensino médio, nós tratamos desse caso especial de quando a aceleração é constante. Então, veja só, qual é a nossa linha de raciocínio, pessoal? Nossa linha parte disso aqui, ó, que a aceleração média, ela corresponde à velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido pelo instante de tempo final, menos o instante de tempo inicial. Agora, observe o seguinte. Vamos considerar que o nosso instante de tempo inicial t0 ele seja igual a zero, tudo bem? E, da mesma forma que eu mostrei lá para a velocidade, se nós estamos considerando que a aceleração ela é constante, o valor instantâneo dessa aceleração corresponde, para qualquer instante de tempo, o valor da aceleração média quando do deslocamento de um móvel. Então, A coincide com a M. Observe nesse caso aqui que eu posso, então, no lugar de AM, escrever A. Pelo menos porque eu estou considerando para quando nós temos um movimento com aceleração constante. Então, desse jeitinho, olha só, A vai ser igual a V menos V0 dividido por T. E aqui, ó, o T que divide vai multiplicar. Então, eu tenho AT. E AT é igual a V menos V0. Agora, observe o seguinte. AT é igual a V menos V0. E esse V0 eu posso passar para o outro lado da igualdade. Então, eu tenho AT mais V0 igual a V. E aqui, dando uma ajeitadinha nessa equação, você conhece, né? Se não conhece, vai conhecer agora. Olá, Maurício, tudo bem? Então, olha só, nós vamos ter aqui a expressão V igual a V0 mais A que multiplica T. O que é isso, gente? Olha só que bacana. V igual a V0 mais AT. Essa aqui seria o que a gente chama de função horária da
velocidade. Função horária da velocidade, certo? E aí, tranquilo? Então, observe que nós, né, até esse momento, deduzimos, no caso, a função horária lá para o movimento uniforme, que é aquele que a velocidade é constante, que não tem aceleração. E aqui nós deduzimos, então, a famosa V igual a V0 mais AT. Tá? V igual a V0 mais AT. Todo estudante de física passa por essa equação, V igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade, para movimentos com aceleração constante. V de velocidade final, V0 de velocidade inicial, A de aceleração constante e T de instante de tempo. Tá? T de instante de tempo. E atenção, olha só. Eu tenho aqui um gráfico de um movimento com aceleração. Então, esse aqui é um gráfico de um movimento com aceleração. Por quê? Porque, observe que a velocidade, tá? A velocidade aqui, ela parte de um valor inicial e ao longo da passagem do tempo, ela se altera para um valor v. Porém, esse movimento é um movimento com aceleração constante, certo? Então, esse aqui é um movimento com aceleração constante. Aí aquela questão, mas por que, professor? Simples. Porque a reta é linear. Guarda bem essa informação. Eu vou escrever aqui, ó. Tá? Essa reta aqui, ela é linear. E por ser linear no gráfico da velocidade, a gente reconhece que a aceleração é constante. Agora vem cá. Como que a gente pode determinar a velocidade média para um gráfico linear? Tá? É bem fácil, é bem fácil. Olha só, primeira coisa, nós estamos falando de velocidade média. Se, né, você conhece a equação? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT? Claro, né? Claro que você conhece. Essa aqui é a equação aí principal para a velocidade média. Porém, o que eu quero te dizer é que quando nós temos um movimento com aceleração constante, tem um modo diferente de calcular a velocidade média. E é isso que eu quero que você saiba. A velocidade média, ó, nesse caso aqui, por ser uma reta linear, é uma média aritmética. Simples assim, uma média aritmética. Então, se eu tiver um valor numérico de V e um valor numérico de V0, e eu quiser saber qual é a velocidade média, desde que a velocidade variou de V0 até V, eu só preciso, gente, pegar a média aritmética desses dois valores, ou seja, dividir por 2. Então, a velocidade média nesse caso é V mais V0 divididos por 2. E somente isso, tá? Agora eu quero te mostrar uma coisa. Veja, amanhã eu vou fazer probleminhas, vou fazer questões e vou utilizar essa equação aqui, tá? Vou utilizar essa equação aqui. Mas nós podemos aqui, pessoal, fazer uma combinação dessa equação com aquela lá de cima. Então, ó, combinando. Opa! Combinando. Então, quando a gente combina essas duas equações, ó, dá-lhe setas aí, né? Então, quando a gente combina essas duas equações, o que nós vamos ter, gente? Olha só, nós vamos ter ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 dividido por 2. Gente, atenção! Por que eu mostrei essa equação? Primeiro, porque eu preciso dela para duas deduções que eu quero mostrar para vocês. E segundo, tem professores que não utilizam essa equação, tá? Ele mostra lá a função da velocidade, mostra a função dos espaços, mostra a equação de Torricelli, que é independente do tempo, mas acaba não utilizando essa equação
E eu vou mostrar amanhã que ela é tremendamente útil. Não perca a aula de amanhã, porque nós vamos resolver alguns exercícios que seriam complicados sem essa equação. Com ela fica muito fácil, mas são exercícios que seriam complicados sem ela, tá ok? Então, ó, eu tenho uma equação nova aqui, ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2, que é uma equação de velocidade média, mas cuidado, né? Ó, válida só no movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo bem? Então, válida só no movimento retilíneo uniformemente variado. Cuidado que daí em outros a gente não pode utilizar, tá ok? Nós vamos agora definir o que a gente chama de função dos espaços, tá? Então, função dos espaços. Para deduzir a função dos espaços, eu vou considerar duas equações. Essa que eu encontrei aqui, tá? Agora eu vou pegar uma letrinha mais fina aqui, ΔS sobre ΔT, para de repente eu não precisar de outra tela, que é igual a V mais V0 sobre 2. E a outra equação, gente, é a equação aqui V igual a V0 mais AT. Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a função da velocidade e nós temos aqui, no caso, aquela função de velocidade média, tá? Aquela equação de velocidade média. Orlon, já te respondo daí, tá? Vou fazer essa dedução e daí eu vou olhar ali para responder a você. Então, tá aqui, ó. Equação da velocidade média, equação, no caso, da velocidade. Gente, eu vou combinar essas duas equações. Mas antes, essa aqui, olha só. Ela vai ficar assim. ΔS é uma diferença entre a posição final e a posição inicial. O intervalo de tempo, vamos considerar, por exemplo, instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Só que o inicial é zero. Então fica só o final t. Tá? Que é igual, nesse caso, a V mais V0 sobre 2. O que eu vou fazer? Eu falei que eu vou combinar as duas, certo? O que eu vou fazer, pessoal, é isso aqui, ó. No lugar desse V, eu vou escrever a função da velocidade. Tá vendo? Então, essa equação aqui da velocidade média é importantíssima. Eu vou pegar agora a função da velocidade, a famosa V0 mais AT, e vou colocar aqui. E daí, olha só, vai ficar. Então, me acompanha aqui, ó. Agora, vem para cá, vai seguindo minhas setas aí. Fica S menos S0 dividido por T, tá? Que é igual, olha só, no lugar de V vai entrar V0 mais AT. Então, vou colocar assim, ó, V0 mais AT. Escrever o V em forma ou o V corrido não é diferenciar nada, tá? É o mesmo V. Então, V0 mais AT mais V0, tudo isso sobre 2, certo? E aí, tá me acompanhando? Viram a substituição que eu fiz? Só no lugar do V aqui, coloquei V0 mais AT, repeti o outro V0 que tinha, ficou dividido aqui por 2. Vamos para cá, ó, vamos para cá. O que eu estou fazendo aqui, gente, é uma linha de raciocínio que é muito importante, né? Quando nós temos questões que a gente precisa dissertar, não é só múltipla escolha. Então, a partir daqui, pessoal, notem que eu vou poder somar V0 com V0, certo? E vou repetir todo o resto só para fazer essa soma. Então, eu vou ter aqui, ó, S menos S0 sobre T é igual a V0 somado com V0. Então, eu tenho 2V0 sobre 2. E AT sobre 2. Então, mais AT
sobre 2. Mas olha que aqui eu tenho um t que ele vai para lá, ó, para o lado direito multiplicando. Então esse t ele vem multiplicar aqui e aqui. Observe que quando eu faço isso, eu vou ter S menos S0 igual a... Posso simplificar 2 com 2? Claro que posso. Então eu fico com V0t. T agora vai multiplicar aqui AT. T vezes AT vai ficar AT ao quadrado sobre 2. Observe que quando eu pego S0 no lado esquerdo, que é negativo, e passo para o lado direito, eu passo a ter S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. E está aqui, ó, mostrando para vocês a função dos espaços. Então, isso aqui é a função horária, tá? Função horária dos espaços no movimento uniformemente variado, tá? Essa é a famosa, não sei se você conhece, mas tem muitos professores, eu inclusive, né, chamo essa equação, eu chamo de sorvetão, tá? Equação do sorvetão. Então, tá aí, ó. Deduzimos a chamada equação do sorvetão, S igual a S0, V0t, né? Ó, sorve, e o AT ao quadrado sobre 2 é o tão do sorvetão. Então, por isso, equação do sorvetão. Quero deduzir aí mais uma equação, que é a equação de Torricelli, aquela que é independente do tempo. Tá? Então, olha só. A minha tela aqui, equação de Torricelli, que é a equação independente do tempo. Tá? Então, o que nós vamos considerar? As mesmas equações, olha só que interessante, as mesmas equações que eu havia considerado para deduzir a função dos espaços. Então, eu tenho aqui, ó, ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2. E eu tenho V igual a V0 mais AT, certo? São as mesmas duas equações, só que agora eu vou puxar por uma linha de raciocínio diferente aqui para chegar na equação de Torricelli. Lembra dela? Equação de Torricelli? V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Como que eu vou fazer isso? Presta muita atenção, olha só. Primeiramente, observe que se eu mexer um pouquinho nessa equação aqui, V igual a V0 mais AT, eu posso jogar o V0 para o lado esquerdo. Nesse caso, eu fico com V menos V0, certo? Que é igual. Aqui eu não... Bom, vamos por partes, vai, sem pressa. AT. Agora eu vou isolar, no caso, o tempo. Se eu isolo o tempo, eu passo a ter, siga as minhas setas. Eu passo a ter V menos V0 dividido por A, que é igual ao tempo. Tá? Agora, o meu objetivo é justamente substituir esse tempo nessa equação. Para que eu faça isso, o que eu posso fazer? Eu não vou mexer no ΔS, gente. Vou deixar assim, tá? Porque eu trabalho aqui com o espaço percorrido, tá? Ou a variação de espaço. ΔT o que é? Instante de tempo final menos instante de tempo inicial. O instante de tempo inicial eu posso pensar que ele é nulo, ele é zero. Então eu fico com T. ΔS por T. Isso aqui, então, é igual V mais V0 sobre 2. Então, V mais V0 sobre 2. Agora, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Para não ficar uma divisão de fração, eu vou mexer mais um pouquinho nessa equação aqui. Já podia até ter feito isso, tá? Mas vamos lá, com bastante calma. 2 vai multiplicar o ΔS. Passamos a ter 2 ΔS igual a T que multiplica V, ó, que multiplica V mais V0.
Tudo bem? Então, ó, fiz com bastante calma. O 2 foi multiplicar o ΔS e o T veio multiplicar o V mais V0. Agora, olha só, eu vou pegar essa equação aqui, esse T que você vê aqui, e vou substituir ali, ó. Então, eu vou fazer essa substituição. Com isso, eu fico com 2ΔS, que é igual T, vale isso aqui. V menos V0, dividido por A, que multiplica V mais V0. E eu venho para cá agora, siga as minhas setas, né? Eu olho assim, parece bagunçado, mas eu tento colocar as setas aí para que vocês sigam e não se percam, tá ok? Então sigam as minhas setas. Então observe, o que aconteceu agora? Eu tenho 2ΔS e eu vou tirar esse A que está aqui dividindo, vou passar para lá multiplicando. Então eu passo a ter com isso 2AΔS, que é igual a V menos V0, que multiplica V mais V0. Você já deve ter percebido o que é isso, né? Isso aqui é aquele produto notável A mais B, que multiplica A menos B. Não sei se você lembra disso, mas a gente faz aquela propriedade distributiva. A multiplica A, B multiplica B, depois B multiplica A e B multiplica B. Então, fazendo o produto notável aqui, A vezes A ao quadrado. A que multiplica menos B, menos AB. Agora, B vezes A mais, né, BA ou AB, tanto faz. Então, vou colocar como AB. E B vezes B, que é negativo, menos B ao quadrado. Observe que isso aqui simplifica menos AB com mais AB. E o resultado para isso aí é A ao quadrado menos B ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui seria exatamente a mesma coisa. É como se o nosso V aqui representasse o A e o V0 fosse o B. E se a gente desenvolver, vai acontecer a mesma coisa. Então, observe que isso aqui seria 2A ΔS, V que multiplica V, V ao quadrado, porque seria aqui, ó, A ao quadrado, menos o B, que é o V0, elevado ao quadrado, V0 ao quadrado. Dando uma arrumadinha nisso aqui, nós passamos a ter o seguinte, ó, 2A ΔS mais V0 ao quadrado, que é igual a V ao quadrado. Finalmente, eu tenho que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida aí, que é o ΔS. E tá aí, gente, olha só, deduzimos aqui a equação de Torricelli, a famosa equação independente do tempo, certo? A famosa equação independente do tempo. E o meu objetivo nessa aula, tá? Meu objetivo nessa aula era justamente fazer a dedução dessas equações, tá?